Desde semana passada, nós começamos a ver esse texto, 1 Reis 19, onde o Senhor ministrou poderosamente em nossas vidas. O que nós estamos vendo aqui é um profeta que está em crise. É um profeta que está experimentando uma profunda crise. Profeta Elias, profeta de Deus, servo do Senhor, que foi levantado por Deus para combater a apostasia, o desvio da fé de Israel. Nós já temos meditado bastante em 1 Reis e temos visto que o casamento misto de Acabe com Jezabel trouxe problemas terríveis para Israel, porque Jezabel, ela introduziu em Israel o culto a Baal. Baal, Deus fenício, e isso desviou a fé de Israel do Deus único e verdadeiro. Nós temos visto o que aconteceu. Deus então levantou Elias, o tesbita, para ir ter com Acabe, para ir ter com Jezabel, para restaurar a fé no culto a Deus, para restaurar o culto ao Senhor e a fé em Jeová. E o que acontece é que Deus envia uma seca de 3 anos e meio sobre Israel. E Elias então tem um desafio com 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, que era consorte Baal. E ele tem esse desafio no Monte Carmelo. E ele tem um encontro com esses falsos profetas no Monte Carmelo. E ele diz a toda a população, todo o povo de Israel que estava ao redor, observando aquele desafio, ele diz: olha, o Deus que respondeu, nós vamos montar aqui, nós vamos sacrificar aqui, nós vamos restaurar o altar, nós vamos montar um altar, vamos restaurar, vamos sacrificar nesse altar. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E a Bíblia nos mostra que os profetas de Baal clamaram o dia quase todo, clamaram, se lancetaram, se feriram, se cortaram. E Elias foi o primeiro profeta bíblico a praticar o bullying, porque ele vira para os profetas de Baal e diz: vocês estão falando muito baixo, vocês devem gritar mais alto. Acho que o Baal está escutando. Talvez ele foi atender alguma necessidade, talvez ele estivesse com dor de barriga e não está ouvindo vocês. Gritem mais alto, falem mais alto, clamem mais alto. E Elias então, ele com muita coragem, muita ousadia de Deus, ele aplica ali uma coisa chamada ironia, e ele é bastante irônico com aqueles rituais dos falsos profetas. E a Bíblia diz que quando Elias, chega a vez de Elias, ele restaura o altar, ele põe o sacrifício sobre o altar, ele enche o sacrifício de água e ele clama a Deus. E ele clama: Senhor, responde, para que esse povo saiba que tu é Deus. E a Bíblia diz que desce fogo do céu, lambe o holocausto, lambe a água, lambe o altar, come tudo, corrói tudo, destrói tudo, consome tudo e leva tudo para o céu. E o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias então fala: pega os profetas de Baal, desce com eles ao rio, e ele mata os profetas de Baal. Ele fala exatamente o que Jezabel havia feito com os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor, eles foram mortos por Jezabel. Agora Deus estava tendo ali a sua vingança nas mãos de Elias, onde os profetas de Baal, todos eles acabaram mortos por Elias, junto ao ribeiro do rio Quizon, ribeiro de Quizon. O que acontece depois é que Jezabel fica sabendo do que aconteceu. Ela fica sabendo do que fizeram seus falsos profetas. E ela lança uma ameaça contra Elias. Ela diz: olha, Elias, eu vou fazer com você exatamente o que você fez com meus profetas. Eu vou acabar com a tua vida.
eu vou destroçar você, eu vou acabar com a tua história, eu vou riscar seu nome da terra, eu vou matar você exatamente como tu matou os meus profetas. E a Bíblia diz então que Elias, ele teme pela sua vida, ele fica com medo de Jezabel, ele fica com medo da ameaça, e ele vai se esconder no deserto. E Deus então o guia do deserto de forma sobrenatural. Deus do deserto envia um anjo com alimento sobrenatural para fortalecer Elias, para que Elias pudesse chegar até o monte de Deus. Deus guiou Elias do deserto até o monte de Deus, onde Deus tinha uma palavra, onde Deus tem uma palavra para Elias, e onde Deus tem uma palavra nessa noite para nós também. O que nós vemos aqui é que Elias, ele é servido pelos anjos. E meus irmãos, nós já falamos disso. Quando nós estamos numa situação difícil, quando nós estamos passando um momento angustioso, quando nós estamos num momento desesperador, quando nós estamos precisando de um socorro urgente, você pode estar certo que o socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Você pode estar certo que Deus envia seus anjos, que são espíritos ministradores, ao nosso favor, para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos sustentar. O socorro de Deus, irmãos, ele é uma realidade. Deus socorre seus filhos, Deus socorre seus servos, Deus envia socorro. Acabamos de ouvir testemunho aqui que disse exatamente isso. Deus enviou o socorro. Não enviou socorro pela oração do pastor, não enviou socorro pela oração da irmã, enviou socorro por ele mesmo, porque do Senhor vem o socorro, do Senhor vem o auxílio, do Senhor vem o livramento. Ele é a torre forte em tempo de guerra, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos é seu nome, e todos os exércitos da terra, quer homens, quer invisíveis, quer visíveis, são todos eles comandados pelo Senhor. Não existe um único exército que não tenha que prestar continência, que não tenha que prestar reverência, que não tenha que prestar obediência ao Senhor dos exércitos. Todos os exércitos, todos eles, tanto no céu, quanto na terra, quanto no inferno, todos eles dependem do comando do Senhor para agir. E Elias então, ele recebe o socorro de Deus, ele recebe uma comida sobrenatural, ele acorda, ele está dormindo debaixo de um zimbro, que é uma espécie de arbusto, e ele acorda, o anjo cutuca ele, Elias, acorda e come, e ele olha e vê uma botija d'água, e vê uns pães assados numa brasa, e ele então se alimenta e volta a dormir. E o anjo uma segunda vez toca nele. Elias levanta, come, e estava lá de novo o mesmo alimento. E o anjo acrescenta: come, porque teu caminho vai ser de sobremodo longo. Teu caminho vai ser longo até o Horebe. E a Bíblia diz no versículo 8 que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites do deserto até o Horebe, até o monte de Deus, até o monte do Senhor, até a presença de Deus. E ele chegando lá, resolve entrar numa caverna. E nós ficamos olhando. E Elias entra na caverna. Mas por que ele entra na caverna? O que aconteceu com a força da comida? Ele entra na caverna e passa a noite na caverna. O que acontece, irmãos, é que o socorro que vem de Deus, o livramento que vem de Deus, escute, ele tem um único propósito. Não é estabelecer um padrão, ou seja, não é estabelecer um costume de que
tudo que façamos, qualquer coisa que nós nos envolvamos, qualquer situação enrascada que nós nos metamos, que Deus vai sempre nos livrar. Não é isso. Ainda que Deus é misericordioso e seus livramentos e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas a intenção de Deus com seus livramentos, a intenção de Deus com seus socorros, irmão, nos conduzir à presença de Deus. Quando Deus enviou um anjo para alimentar Elias no deserto, não era para Elias sair dali e ir para qualquer lugar, mas era para Elias sair do deserto e ir para a presença de Deus. Quando Deus envia socorro para a tua vida, não é para você seguir a tua vida como se nada tivesse acontecido, mas é para você correr para a presença de Deus. Quando Deus envia a resposta do céu, quando você está na situação complicada, quando a sua vida está passando por um problema difícil, e você diz: Senhor, me socorre, e Deus envia o socorro, não é para você seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas é para você correr para a presença de Deus. Por quê? Porque, irmãos, o socorro que vem de Deus não é suficiente para solucionar nossos problemas interiores. Não é suficiente para solucionar nossos dramas existenciais. Não é suficiente. Elias estava com medo fugindo de Jezabel. Ele estava no deserto com muita fome. E Deus enviou pão, enviou água. Mas Deus em nenhum momento tratou do problema do medo de Elias. Nossos problemas, irmãos, não são resolvidos no socorro. Nossos problemas não são resolvidos nos livramentos. Socorros e livramentos não resolvem o nosso interior, somente o nosso exterior. E Deus, irmãos, Ele quer resolver também o nosso interior, principalmente o nosso interior. Principalmente, irmãos, o interior precisa ser tratado por Deus. Principalmente o meu e o teu interior precisam estar debaixo do tratamento do Senhor. Nós não podemos viver uma vida apenas de busca a Deus quando as coisas e os problemas acontecem. Nós começamos a estabelecer um padrão, aquilo que eu falava, mas alguns momentos antes, onde nós achamos que porque Deus nos socorre uma vez, Deus vai nos socorrer outra vez, vai nos socorrer outra vez, e nós estabelecemos um padrão no nosso coração de relacionamento com Deus, que é um padrão de buscar a Deus apenas para ter socorro, apenas para ter livramento. E não é esse o padrão de relacionamento de Deus conosco. Deus quer ter um relacionamento comigo e contigo. Deus quer ter uma relação. Deus quer ter uma amizade. Deus quer ter uma família e quer que nós sejamos membros da sua família. Deus não quer ficar apenas numa atitude de alguém que o busca apenas quando as coisas apertam, apenas quando o sapato está apertado, apenas quando a crise aparece. Não, Deus quer que você esteja na presença dele continuamente, todos os dias, toda hora, todo momento. Ele quer fazer parte integral da sua vida. Ele quer ser mais uma pessoa, ou talvez a principal pessoa na sua casa, a principal pessoa na sua vida, a principal pessoa no seu namoro, a principal pessoa no seu noivado, a principal pessoa no seu casamento, a principal pessoa no seu relacionamento familiar, a principal pessoa no seu trabalho, a principal pessoa no seu estudo, a principal pessoa em tua diversão, em teu lazer, a principal pessoa em todos os momentos. Jesus, Ele quer ser a principal pessoa em todos os momentos da tua vida. Mas quando nós buscamos a Deus somente para receber socorro de Deus,
É como se nós estivéssemos vivendo uma fé utilitarista. O que é utilitarismo? Utilitarismo é buscar as coisas apenas por sua utilidade. Utilitarismo é quando nós buscamos a Deus apenas pela utilidade que Deus tem. Quase nós coisificamos Deus. Quase nós tornamos Deus um objeto. E Deus não quer ser tratado como uma coisa. Deus não quer ser tratado por ti, meu querido, minha querida, como uma coisa. Deus não quer ser buscado por ti somente quando está no perigo. Deus não quer que você olhe para Ele, bom, Deus é útil para alguma coisa, por isso eu vou naquela igreja. Deus é útil para alguma coisa, por isso eu vou fazer a oração que estão me dizendo. Não! Essa visão não é a visão correta de Deus. Não é assim que Deus quer ser visto. Mas infelizmente é assim que a humanidade no geral, e infelizmente muitos crentes e muitas igrejas têm buscado a Deus. Tem uma visão de Deus apenas como uma espécie de socorredor de livramentos, livrador de problemas, libertador de socorro e de confusões, socorredor na hora da angústia. Veja, hoje é comum pessoas lotarem cultos, reuniões específicas das nossas igrejas evangélicas de forma geral, onde pretensamente aquele culto é um culto de poder, onde pretensamente aquele culto é um culto de muita unção, e as pessoas vão em cultos de muito poder, de muita unção, não porque elas querem um encontro com Deus, não, porque ela quer uma bênção, porque ela quer um milagre, porque ela quer um livramento, porque ela quer alguma coisa. Mas são pessoas que não abrem o coração para Deus. São pessoas que não querem ser curadas definitivamente pelo Senhor. São pessoas que se trancam em suas cavernas interiores. Pessoas trancadas dentro de si mesmas. Multidões, especialmente no meio pentecostal, existe a figura do culto de libertação, e são multidões que vêm a esses cultos de libertação, especialmente quando o culto de libertação está ligado a alguma espécie de revelação, alguma espécie de coisa sobrenatural que está acontecendo, a pessoa vem. Eu, durante muito tempo, quando servia a Deus na função diaconal, eu lembro que eu participava de culto de libertação, auxiliando o trabalho, e eu lembro que muitas pessoas entravam e saíam dos cultos de libertação, elas vinham, recebiam uma oração, muitas caíam possessas, muitas caíam oprimidas, muitas caíam presas por espíritos malignos, endemoniadas. E nós fazíamos o trabalho, e depois íamos conversar com essas pessoas e dizer: olha, você sabe o que aconteceu com você? Você sabe o que houve com a sua vida? Você precisa de Jesus. E a pessoa não queria saber de Jesus. Eu não quero Jesus. Mas você sabe o que está acontecendo? Eu não quero Jesus, eu não quero saber. E eu ficava olhando aquilo e falei: como pode uma coisa dessa? As pessoas não aceitavam hipótese alguma, qualquer palavra no sentido de urgência, da urgência de mudança de vida, da urgência da necessidade de mudança de vida. Pessoas que vinham sem Deus para os cultos, recebiam os sinais de Deus, viam os sinais de Deus, mas voltavam para os seus lares vazios, ainda sem Deus. Eu lembro de pessoas que até
buscavam mudar de calçada quando a gente passava. Porque todo culto que ela ia, todo culto que essa pessoa aparecia, me vinha à frente, nós impunhamos as mãos. E aquela pessoa, ela caía possuída por demônios. E a coisa estava tão rotineira, que estava até ficando vergonhoso para a pessoa. E eu lembro que eu passava na rua indo para a igreja, e a pessoa, ela morava na rua onde eu passava. Quando ela estava na rua, ela corria para dentro de casa, ela virava e já acelerava o passo. Ela não queria falar comigo, porque todo culto que acontecia aquilo, eu falo para você, precisa de Jesus, você precisa de mudança de vida. E ela não queria o Senhor. Ela não queria continuar com as suas práticas, queria continuar com a sua vida, queria seguir com a sua vida sem interferência de Deus. E exatamente assim que a visão utilitarista de Deus nos leva. Queremos um Deus que solucione nossos problemas, mas não queremos um Deus que interfira com o nosso modo de viver. Queremos um Deus que mude nosso problema, que transforme, que nos dê livramento, que nos dê socorro, mas não queremos um Deus que diga: você precisa de mim, você não me tem, você não tem meu filho, você não conhece a cruz, você nunca foi à cruz, você nunca foi lavado pelo sangue de Jesus, você nunca nasceu de novo, você nunca teve experiência de novo nascimento. Eu não conheço você, você não tem seu nome escrito no meu livro, mas eu quero ter um relacionamento contigo, vem para mim. Nós não queremos. As pessoas com visão utilitarista de Deus, elas não querem um Deus que fale isso. Esse é o problema. É o problema de quando enfatizamos apenas o socorro de Deus. Começamos a achar que Deus está nos socorrendo, porque é obrigação de Deus nos socorrer. Começamos a achar que Deus está nos socorrendo porque nós somos bons, porque afinal de contas merecemos o socorro. Querido, eu quero te dizer que o socorro de Deus vem unicamente, seja você quem você seja, o socorro de Deus vem unicamente para a sua vida, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso, porque Deus, Ele não olha para as nossas transgressões, Ele não olha para os nossos pecados, Ele não olha para as nossas práticas malignas, Ele não olha para todas essas coisas com um sentimento de justiça imediata. A Bíblia diz que Deus, Ele segura, Deus retém a sua ira, de forma que a misericórdia prevaleça, de forma a dar oportunidade a todo pecador, a toda pessoa que transgride, a toda pessoa que peca, a toda pessoa que se afasta de Deus, dar oportunidade de arrependimento, dar oportunidade de mudança, dar uma oportunidade de conserto, dar uma oportunidade de meia volta, de volte para mim, porque a Bíblia diz: voltai para mim, pois sou rico em perdoar. Voltai para mim e vos purificarei das vossas iniquidades. Voltai para mim e vos tornarei limpos novamente. Deus é assim. Deus podia dizer: você se meteu na encrenca porque quis, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus, Ele socorre, Ele envia socorro. Deus do céu, Ele envia socorro. Mas entenda que esse socorro tem um propósito: é você correr para Deus. Se Deus te enviar socorro nessa noite, e em nome de Jesus, eu profetizo isso na tua vida,
corre para Deus. Corre desesperadamente para Deus. Corre para Ele. Porque se Ele está te enviando socorro, é porque Ele quer você na presença dEle. Elias, irmãos, ele conhecia o Senhor. Veja, estamos falando de Elias aqui. E ele conhecia poderosamente o Senhor. Não existe outro profeta com tantos sinais, com tanto ministério de sinais e maravilhas como Elias. É claro que podemos falar de Eliseu, mas Eliseu foi derivado do ministério de Elias. Eliseu teve o ministério continuado de Elias, a continuação de Elias. Mas nenhum profeta foi como Elias. E mesmo assim, um profeta deste, um profeta que orou e os céus fecharam, um profeta que orou e o fogo do céu desceu, um profeta que orou e o filho de uma viúva ressuscitou, um profeta que foi usado por Deus para a multiplicação de óleo, de azeite e de pão, um profeta com sinais maravilhosos, grandiosos. Ainda assim, um profeta que estava fugindo de Jezabel e que do monte de Deus, na presença de Deus, não devia dizer: Senhor, estou na tua presença nessa hora. Ele corre e vai se esconder numa caverna. Ele vai se esconder numa caverna, irmãos. Isso, sabe o que isso nos diz? Que mesmo verdadeiros servos de Deus, mesmo pessoas geradas pela água e pelo Espírito, mesmo pessoas assim, podem experimentar tamanho desânimo, tamanha frustração. Pessoas que podem viver suas vidas sem forças até para irem para a igreja. Pessoas que estão sem forças até para irem para a casa de Deus. Servos fiéis, mas que estão tão desanimados, tão cansados, tão sobrecarregados, eles não têm força nem para dizer assim: hoje eu vou à igreja, e bate aqui lá, não vai não, fica dormindo, deita na tua cama, dorme, some. E quando essas pessoas conseguem força para ir à igreja, elas vêm ao culto, elas se assentam nos bancos, e na presença de Deus, elas se trancam em suas cavernas pessoais, se trancam em suas cavernas da desesperança, desesperançados da vida, se trancam em suas cavernas do desânimo, se trancam em suas cavernas da angústia, se trancam em suas cavernas do medo, se trancam em suas cavernas da culpa, se trancam em suas cavernas da aflição. Pessoas que vão se arrastando de culto a culto, se arrastam, vão se arrastando. Puxa, mais um culto. É difícil. Mais um culto. Pessoas que dizem assim: puxa, vai chegando domingo. Está chegando domingo, eu não queria ir para a igreja. Pessoas que estão olhando, vai chegando segunda, terça-feira, estão alegres. Quando bate quarta, já começa o desânimo. Quinta, caramba, falta só 3 dias. Aí sexta-feira, bate aquela angústia. Sábado fica desesperador, domingo diz: pronto. Eu tenho que ir, os irmãos vão olhar se eu não for. Eu tenho que estar lá, o pastor vai ver que eu não fui, ele vai falar pelos cotovelos depois. Eu tenho que ir para a igreja. Deus me dá força, Senhor, está difícil. Eu queria ficar em casa, queria subir, queria me esconder no buraco, Senhor. Tamanho problema na sua vida. Pessoas emocionalmente fatigadas, espiritualmente enfraquecidas, pessoas sem ânimo, pessoas sem vigor para continuar a jornada da vida.
Pessoas debaixo de um profundo sentimento de culpa. Pessoas debaixo da acusação de Satanás. Pessoas debaixo de um profundo sentimento de fracasso. Falhei. Pessoas que se sentem incapazes para lidarem com os problemas da sua própria vida. Pessoas que se sentem impotentes diante da circunstância. Pessoas que olham para a própria vida e dizem: está difícil. Está difícil. Eu vou chutar o balde. Hoje eu vou chegar naquela igreja. Vou chamar o pastor no canto. Pastor, vem cá. Não dá mais não. Chega. Tentei, não dá mais. Busquei, não dá. Isso não é para mim. Eu vou sair fora. Porque não dá, irmão? Pastor, a vida está um caos. Está um caos. Aconteceu tanta coisa. Se eu contar para o senhor nem acredita. Se eu começar a falar, o senhor chora. Tanto problema, tanta luta que eu estou vivendo, tanta confusão, pastor, está muito complicada a minha vida. Acho que eu vou dar um tempo. Assim é o coração de Elias, irmãos. Deus estava: Deus, eu vou dar um tempo. E o Espírito de Deus, ele conduz Elias